Bom, gente, vamos falar agora da famosa artrite reativa, que antigamente era chamada de síndrome de Reiter. Antes de começar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que não se deve mais utilizar o termo síndrome de Reiter para se referir a todos os tipos de artrite reativa, a todos os casos de artrite reativa. Na realidade, síndrome de Reiter é um padrão dentro de artrite reativa, ok? Em que o paciente faz o quadro de artrite reativa junto com uretrite e conjuntivite. Isso que foi a descrição original do Reiter. Mas o paciente pode receber um diagnóstico de artrite reativa sem ter esses comemorativos ao mesmo tempo, sem ter necessariamente a uretrite e a conjuntivite acompanhando, ok? Então é por esse motivo que a gente não se refere mais à artrite reativa como sendo sinônimo de síndrome de Reiter. Você até pode falar síndrome de Reiter quando o paciente tiver os sinais e sintomas da síndrome de Reiter, mas ele pode ainda assim ter a mesma doença, artrite reativa, sem apresentar aquele conjunto sindrômico específico. Okay? Alguns autores de prova ainda não entenderam isso, e continuam se referindo à artrite reativa como se fosse sinônimo sempre de síndrome de Reiter, mas não é. Okay? Quais são as características peculiares de uma artrite reativa? Por que ela tem esse nome, inclusive? Assim como outras espondiloartropatias soronegativas, ela também predomina em pacientes jovens do sexo masculino. Mas ela tem como particularidade essencial o fato de acontecer após algumas infecções. Ok? Ela não é uma complicação infecciosa, entenda bem isso. O paciente faz artrite após uma infecção, mas quando você analisa o líquido sinovial dele, não tem micro-organismo viável naquele líquido. Não é uma artrite infecciosa, uma artrite séptica. É uma artrite reativa. É um paciente geneticamente predisposto ao desenvolvimento de espondiloartrite soronegativa, que quando exposto a determinadas infecções, 1 a 4 semanas após aquela infecção, ele faz um quadro de espondiloartrite soronegativa. Então, são alguns tipos de infecção específicos que eu vou falar adiante, que podem ocasionar, podem desencadear artrite reativa. Não é qualquer infecção, são alguns tipos específicos apenas. E esses pacientes fazem uma artrite do esqueleto axial, mas o que chama a atenção no seu quadro clínico, o alvo articular principal nesse caso, não é exatamente a sacroiliaca e o comprometimento ascendente da coluna vertebral. O que se destaca nas queixas articulares aqui é uma oligoartrite assimétrica de membros inferiores. Não é uma oligoartrite assimétrica de grandes articulações centrais, é uma oligoartrite assimétrica de membros inferiores, geralmente grandes articulações dos membros inferiores, geralmente joelho e tornozelo. Ok? Esses pacientes fazem muita entesite e fazem também manifestações extraarticulares, principalmente cutâneo-mucosas, como eu vou mostrar para vocês. A associação com a HLA-B27 é importante, porém, não tão intensa quanto na espondilite anquilosante. Ela varia aí de 50% em pacientes negros a 80% em pacientes caucasianos. Então, é uma doença dentro do grupo das espondiloartropatias soronegativas, mas que é bem diferente da espondilite anquilosante. Vamos ver mais detalhes agora. Como eu havia dito, não são todas as infecções que causam, que desencadeiam uma artrite reativa. São basicamente 2 grupos de infecção. São as disenterias, que são infecções intestinais invasivas, ou algumas formas especiais de DST, de doença sexualmente transmissível. Uretrite no homem e na mulher, ou cervicite, é claro, apenas na mulher. Okay? A doença mais comum em homem, então geralmente vai ser uma uretrite. E não são todos os germes que causam essas infecções que vão desencadear um processo de artrite reativa. No caso da disenteria, apenas essas bactérias têm associação comprovada com o surgimento de artrite reativa. São enterobactérias invasivas, Shigella, Salmonella, Yersinia e Campylobacter. Okay? E no caso da DST, a associação só é comprovada para Chlamydia trachomatis. Existe alguma dúvida se o ureaplasma urealítico, que é um outro germe que pode ser sexualmente transmissível, também desencadearia artrite reativa, mas não há certeza com relação ao papel desse último germe. A única certeza que nós temos para uretrite e cervicite é com Chlamydia trachomatis, ok? Com infecção não gonocócica da uretra ou da cervice uterina. Então,
uma uretrite gonocócica não desencadeia artrite reativa. Se o paciente fizer um quadro articular após uma gonorreia, o mais provável é que se trate de artrite séptica, artrite gonocócica, ok? Aqui a gente está falando apenas da Chlamydia trachomatis. É o único patógeno sexualmente transmissível para o qual a associação com artrite reativa é definitivamente estabelecida e comprovada na literatura. Como eu já falei, né, o quadro se desenvolve entre 1 a 4 semanas após o processo infeccioso agudo e a cultura do líquido sinovial é tipicamente negativa. Alguns autores, recentemente, mostraram que nos casos de artrite reativa após uretrite por clamídia, você pode demonstrar a presença de antígenos e até mesmo de material genético da Chlamydia trachomatis dentro da articulação do paciente. Né? Lá no líquido sinovial, você pesquisa antígeno de clamídia e faz PCR para genes da clamídia, você pode ter um resultado positivo em alguns pacientes. Mas nunca foi isolada clamídia viável, clamídia viva, de dentro do líquido sinovial desses pacientes. Ok? Não se sabe o real significado disso. Né? A gente não sabe exatamente como que essas infecções ocasionam o surgimento de artrite reativa. O que se sabe é que existe uma associação estatística e uma associação temporal. Mas se o germe entra na articulação, isso que ativa o processo inflamatório, nós não temos certeza, ok? O fato é que não são artrites sépticas, não adianta fazer antibiótico para resolver o quadro agudo do paciente, beleza? A cultura do líquido sinovial é negativa, ou seja, não existe germe viável dentro do líquido sinovial, a despeito de poder haver antígeno ou DNA da clamídia ali dentro, ok? Eu falei que esses pacientes até fazem espondiloartrite do esqueleto axial, mas o que caracteriza a artrite reativa é uma oligoartrite assimétrica dos membros inferiores, predominando em joelhos e tornozelos, ou seja, predominando em grandes articulações sustentadoras de peso. A sacroileite está presente, mas numa minoria dos casos. Cerca de 20% dos pacientes têm acometimento das sacroiliacas. E tal qual o acometimento dessas articulações periféricas, a sacroileite na artrite reativa, ela é assimétrica, o que é totalmente diferente da sacroileite da espondilite anquilosante. Na espondilite anquilosante é uma sacroileite bilateral simétrica, igualzinha dos dois lados. Aqui, às vezes, o paciente tem uma articulação totalmente normal e a outra completamente inflamada. Ok? Então, 20%, um quinto apenas dos casos, tem sacroileite na artrite reativa. O grande alvo articular dessa espondiloartropatia soronegativa são os joelhos e os tornozelos. Esses pacientes fazem com grande frequência, mais até do que na espondilite anquilosante, quadros de entesopatia e manifestações extraarticulares. A entesopatia mais comum no paciente com artrite reativa é a dactilite, o dedo em salsicha. E as manifestações extraarticulares mais frequentes são aquelas que caracterizam a síndrome de Reiter, a uretrite e a conjuntivite. Então, o paciente com oligoartrite periférica assimétrica, de grandes articulações, joelhos e tornozelos, que tem uretrite, que tem conjuntivite, recebe o diagnóstico de síndrome de Reiter. Ele é um subgrupo dentro do conceito de artrite reativa, ok? E eu chamo a sua atenção que a uretrite que o paciente faz nesse momento, ele desenvolve esse quadro 1 a 4 semanas após uma infecção disentérica ou sexualmente transmissível, a uretrite que ele faz nesse momento, como manifestação extraarticular, é uma uretrite estéreo. Ele pode fazer essa uretrite, mesmo que o desencadeante da artrite reativa tenha sido uma disenteria, ok? É uma manifestação extraarticular, uma manifestação mucosa da artrite reativa. Ele pode fazer no quadro de uretrite por clamídia, e nesse momento aqui, a gente pode não isolar mais a clamídia na uretra dele. Mas ele também pode fazer a uretrite numa artrite reativa desencadeada por disenteria, ok? Isso é um grande fator de confusão na cabeça da galera quando estuda isso, porque você vê que são dois tipos de infecção que desencadeiam a artrite reativa, disenteria e uretrite por clamídia. Aí tem como manifestação extraarticular a uretrite, você associa só com a clamídia, mas os germes que causam a artrite reativa pós-disentérica também podem levar a quadros de uretrite como manifestação extraarticular, uma uretrite estéreo, ok? E a conjuntivite, o olho vermelho,
também é uma característica, é uma manifestação extra-articular comum da artrite reativa. Outras manifestações tendem a ser cutâneas, como a balanite circinada, uma lesão na glande, e o ceratoderma blenorrágico. Okay? Esse termo ceratoderma blenorrágico ele foi inicialmente descrito porque se observou uma grande associação com uretrite. Né? Na época não se conhecia a clamídia, achava-se que era uma uretrite gonoclócica. Blenorreia é um termo que é sinônimo de gonorreia, ok? Mas isso aqui é um termo antigo. Ceratoderma blenorrágico não tem nada a ver com infecção gonocócica. É uma manifestação cutânea, mucosa, da artrite reativa, né, que pode acontecer nos quadros ocasionados por disenteria e também nos quadros ocasionados por uretrite pela clamídia. Beleza? Então, desfaça logo essa confusão na sua cabeça, né, e entenda essas manifestações apenas como características extra-articulares dos quadros de artrite reativa, independentemente de quem está ocasionando a artrite reativa. Então vamos ver exemplos, né, que é o mais importante aqui nessa aula, para você fixar a imagem, você fixar o paciente e entender o que é um quadro de artrite reativa. Olha só. Isso aqui é dactilite, é o dedo em salsicha. Né? Lá a gente está vendo uma dactilite na mão e aqui uma dactilite no pé. Okay? Repare que geralmente a dactilite ela comete um único dedo, né? Um único quirodáctilo ou um único pododáctilo. E todo o dedo fica edemaciado, porque é uma entesite nas ênteses das cápsulas articulares das interfalangianas. Okay? Então há um edema difuso do dedo, né, sem que haja exatamente uma artrite, né, sem que haja um derrame articular nas interfalangianas. É uma entesite difusa, curiosamente, que aparece em um único dedo do paciente, de um modo geral. Okay? Aqui nós temos o sinal clássico de uma uretrite, né, o paciente com descarga uretral. Essa uretrite ela pode no início ser por clamídia, você isola a clamídia na uretra do paciente, ou ela pode, né, na artrite reativa estabelecida, ser estéril, né, sem clamídia, mesmo no paciente que teve o quadro desencadeado por disenteria. Aqui um quadro de conjuntivite, né, um olho vermelho, não tão vermelho quanto na uveíte anterior. Né, a úvea é a camada vascular do globo ocular, mas a conjuntiva é uma camada mucosa superficial no olho, né, então é um quadro de inflamação ocular menos grave do que a uveíte anterior, mas bastante incômodo, também causa dor, causa sensação de areia no olho, né, causa fotofobia, lacrimejamento. E aqui o famoso ceratoderma blenorrágico, né, em que a glande do paciente desenvolve vesículas, ceratoderma blenorrágico, não, desculpa, isso aqui é uma balanite circinada. Né, a glande do paciente desenvolve vesículas que se rompem e coalescem, formando essas ulcerações sobre a superfície da glande. E aqui sim um ceratoderma blenorrágico, né, um quadro que parece uma psoríase pustular, mas que tem predominância pelas palmas e solas dos pés. Okay? O paciente também começa com vesículas que viram pústulas e rompem formando crostas, geralmente em palmas e solas dos pés, é o ceratoderma blenorrágico. Como é que é o diagnóstico de artrite reativa? Não há aqui nenhum exame específico que confirme esse diagnóstico para a gente. Então, vai ser um diagnóstico clínico e de exclusão. Você vai identificar os caracteres típicos que a gente acabou de enfatizar aqui, descartando outras patologias. Então, você lembra de todas as manifestações que nós citamos. Diante disso, você pode dar um diagnóstico de artrite reativa no paciente com a história típica, né, com uma história de 1 a 4 semanas antes, ter feito uma disenteria ou uma doença sexualmente transmissível, se ele não tiver indícios de outra patologia que possa justificar esses achados. Okay? De um modo geral, não há dificuldade em estabelecer o diagnóstico de artrite reativa, porque os quadros costumam ser característicos. Então, é assim que a gente identifica esses pacientes. O tratamento também vai ter como droga de primeira escolha os anti-inflamatórios não esteroidais, que na maioria dos pacientes obtém uma boa resposta e resolve o problema. A maioria dos pacientes com artrite reativa desenvolve uma doença autolimitada. Alguns pacientes têm doença persistente ou doença recidivante. Eles fazem um surto inicial de oligoartrite assimétrica de grandes articulações periféricas, a doença melhora espontaneamente ou em resposta a Alzheimer e depois aparece de novo. Alguns não melhoram e alguns melhoram e nunca mais tem nada.
ok? Então, o curso clínico é imprevisível. Quando o paciente tem uma doença refratária, né, uma doença persistente ou uma doença que se torna recorrente e não responde de forma satisfatória aos ARNs, a gente pode lançar mão de algumas drogas modificadoras de doença, como o metotrexato e a sulfasalazina, né, tal qual na artrite reumatoide, né? Então, diferentemente da espondilite anquilosante, aqui existe papel para o metotrexate. Na espondilite anquilosante, se o paciente tem doença refratária, ele deve receber drogas anti-TNF. Metotrexate e sulfasalazina não têm eficácia comprovada para tratar a espondilite anquilosante, né? Eles não têm eficácia comprovada para as articulações do esqueleto axial, características da espondilite anquilosante. Como a artrite reativa geralmente é um quadro de oligoartrite periférica, de grandes articulações, né, nós podemos lançar mão dessas medicações que elas atuam melhor nesse tipo de inflamação articular, ok? E como terceira opção, se o paciente se mostrar refratário ao metotrexate e sulfasalazina, a gente parte para a droga anti-TNF, né, esperando uma expectativa de boa resposta, ok? As drogas anti-TNF vão ser a última linha de tratamento para artrite reativa grave e refratária às demais abordagens. O antibiótico, né, ele não deve ser usado em todos os pacientes. Quando o paciente faz um quadro de uretrite por clamídia, o uso precoce de terapia antimicrobiana para tratar a DST realmente diminui a probabilidade do indivíduo desenvolver um quadro de artrite reativa, ok? Isso tem comprovação apenas para a uretrite por clamídia e não para o outro tipo de infecção, para as disenterias. Mas a gente pode usar também antibiótico naqueles raros pacientes com artrite reativa que desenvolvem quadros crônicos persistentes, né? Mas nesse caso também as evidências só são convincentes quando o quadro está relacionado à infecção por clamídia. Então, antibiótico, quando é utilizado na infecção aguda, na uretrite aguda por clamídia, diminui a probabilidade de surgir artrite reativa. E quando o paciente faz uma artrite reativa persistente ou recidivante, que foi desencadeada por uma infecção por clamídia, ele pode receber também antibiótico terapia prolongada, né, pelo menos 6 meses de azitromicina. Isso é superior ao placebo para resolver, para fazer ceder o quadro de artrite reativa. Okay? Mas é importante ter em mente que as evidências só são convincentes se a infecção tiver sido por clamídia, né, na infecção disentérica. Não há indicação de antibiótico terapia para tratar a artrite reativa, ok? Só na clamídia e nos quadros de artrite reativa persistente, em que a gente faz antibiótico por pelo menos 6 meses.